Olá, seja muito bem-vindo ao Redcast da CIF, um podcast criado para empresários e especialistas trazer assuntos importantes para o seu negócio. E hoje nós vamos falar de um tema que é do dia a dia de todo mundo, só que vamos falar da gestão desse tema, que é a gastronomia. E para isso, para trazer essas informações para nós e falar mais desse mundo, eu tenho aqui comigo hoje o Flávio Guersola, que é o fundador da Guersola Consultoria. Flávio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Oi, Lucas, tudo bom? Obrigado pelo convite. Para mim é uma felicidade estar aqui. Já vinha namorando podcast há algum tempo e estava esperando a minha vez vir para poder falar bastante sobre o mundo da gastronomia, né? Um negócio que surge assim do desejo, do amor, e aí quando a pessoa percebe, ela está meio sufocada. Então, é bom a gente trazer assuntos e necessidades para esse mercado, né? De como esse mercado impacta a vida do empreendedor e poder deixar aqui dicas e sugestões. Não, legal. E assim, antes de entrar no assunto da gestão de restaurantes e tudo mais, eu vi que o seu sotaque é diferente do nosso, né? Então, dá para perceber. Dá para perceber, né? Bem nítido isso. Então, conta um pouquinho da sua história, como que um carioca chegou a Franca e como que surgiu a Guersola Consultoria. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a Guersola Consultoria e o Flávio não nasceram gerente. O Flávio não veio no mercado já alto. Eu, em 98, ou seja, 20 e tantos anos atrás, quase 28 anos atrás, eu comecei como cumim, o auxiliar do garçom. E aí, entrando num processo de desenvolvimento, garçom, auxiliar de maître, auxiliar de sommelier, gerente de salão, gerente de restaurante, gerente de alimentos e bebidas, até chegar à diretoria de alimentos e bebidas. Legal. Então, eu vim galgando e conhecendo diversos tipos de empreendimento, principalmente dentro da hotelaria. E a hotelaria tem um foco muito grande na gestão. E isso me qualificou de forma exemplar e com um know-how muito grande de indicadores de desempenho, de conhecimento da parte de gestão, até porque eu tinha que explicar aos investidores e aos gerentes e às vezes aos diretores os resultados do negócio, por que o CMV ficou alto, por que ele ficou baixo, por que eu gastei mais com um garçom extra, por que eu gastei menos, enfim. Então, isso me fez desenvolver o meu conhecimento e as minhas práticas, além de eu ser formado em gestão empresarial, então eu sou especialista em gestão empresarial, eu sou hoteleiro, né? Eu fiz faculdade de hotelaria, eu fiz um curso técnico de alimentos e bebidas, então isso tudo me deu embasamento para chegar hoje aqui e ter uma profundidade muito grande dentro dos negócios da gastronomia. Como que o Flávio veio parar em Franca? Há 17 anos atrás, eu conheci uma francana em Santos, quando eu estava trabalhando em Santos. Começamos a nos relacionar, e aí, 4 anos depois, ela mudou para São Paulo, foi morar comigo lá. Nós nos casamos, e aí, na época da pandemia, né, naquele momento difícil que a gente teve em 2021, a Ana Tereza engravidou. E como eu já estava no processo de viagens por conta da consultoria, eu falei, cara, vamos mudar para Franca, porque você não precisa estar em São Paulo para atender os seus pacientes. Ela é psicóloga. E aí virou tudo por videochamada, né? Você não precisa ficar em Franca, você não precisa ficar em São Paulo, vamos para Franca, você vai estar com a sua mãe, irmão, pai, amigos. E eu continuo no processo da consultoria, viajando e atendendo os clientes fora e tudo. E aí, legal, nos mudamos para Franca, só que o Flávio não ficava em Franca. O Flávio estava sempre num processo de viagem, porque a maioria dos clientes da Guersola eram clientes de alto padrão. E os clientes de alto padrão, eles estavam mais para São Paulo ou naqueles lugares peculiares que o Brasil tem. Itacaré, na Bahia, Milagres, lá em Alagoas, Lençóis Maranhenses. A gente tem um projeto que desce em Belém, desce em Manaus, pega o Rio Amazonas e anda 2h30 estamos fazendo um hotel. Então, esse tipo de cliente a gente estava fora. E aí, o que aconteceu, né, nesse meio tempo? Teve vezes de eu ficar 3 meses sem pisar em Franca.
até porque eu também, em São Paulo, tenho uma escola para formar donos de restaurante, o ING, Instituto de Negócios da Gastronomia. E aí tinha semana com aula, tinha cliente que eu tinha que viajar e encontrar. E aí, numa dessas viagens, eu acabei tendo um insight, uma coisa que falei, cara, não é mais isso para mim, porque eu cheguei a levar 36 horas para sair de onde eu estava e chegar em Franca. Perde-se um voo, perde o outro voo, não cheguei. Aí tentei vir pela rodoviária, e aí a rodovia não tinha mais ônibus. Conclusão, saí de Milagres 6 horas da manhã, fui chegar em Franca, meio-dia do dia seguinte. E aí eu olhei e falei, eu preciso focar as minhas energias aqui por perto. Né? Eu preciso estar aqui por Franca, porque existe um mercado. Eu já tinha 2 clientes aqui em Franca, né? Um que já tinha terminado o processo de consultoria, que foi o Grupo Lu, onde a gente fez lá a parte de controles, ficha técnica do Matheus e Rosário, da pizza, do japonês. A gente auxiliou ele numa organização de estoque, fizemos treinamento com as lideranças. Depois eu fiz a construção, esse trabalho já tinha terminado, aí já estava em andamento o trabalho no Págio, que hoje é um restaurante muito bacana de Franca, a gente fala dele mais para frente. Legal. E aí eu comecei a procurar onde eu poderia iniciar algumas coisas, tive a indicação da CIF e foi uma virada de chave para a cidade, para a região, para mim, porque me conectou com diversos empresários da cidade, abriu uma série de portas muito legais, fizemos alguns eventos muito bacanas. Sim, sim. E aí eu consegui me fixar mais aqui em Franca com os trabalhos a qual eu hoje estou fazendo. E estou muito feliz. Eu digo que eu sou o carioca mais francano que tem. Pode ter um igual, mas não tenho mais do que eu. Mas não tão igual, né? E com sotaque tão puxado, né? E o sotaque, eu saí do Rio em 2001, então eu fiquei mais tempo morando fora do Rio do que no Rio. E o meu sotaque não me larga. Não perde, né? Não perde perco. de jeito nenhum. Eu conheço gente que saiu do Rio criança e tem um sotaque até hoje. Sim. Isso não se perde. Mas é muito legal a sua trajetória, Flávio, quando você fala que você começou como auxiliar de garçom e foi subindo até chegar na posição que você tem hoje. Isso deixa claro que não é só teoria, é uma teoria envolta na prática. E isso é muito bom porque traz uma credibilidade maior no trabalho que você faz. Então isso é muito interessante, é muito legal a gente já entender isso no começo aqui da nossa conversa. E a gente falando um pouquinho da realidade do setor hoje gastronômico, a gente entende assim, que muita gente tem um sonho de abrir um restaurante, abrir uma hamburgueria, abrir uma pizzaria. E quando você vai prestar essa consultoria para esse pessoal que tem esse sonho, que quer abrir esse tipo de negócio, qual que é o maior erro que eles cometem na abertura desses empreendimentos? Na sua experiência, o que você identifica? Bom, Lucas, a gastronomia, em 95% das vezes, ela nasce de uma paixão. E aí a pessoa assim, faço bem uma coxinha, faço bem o arroz, minha mãe cozinha muito bem, vou montar um restaurante. Eu compro 1 quilo de carne por 70 e aí eu divido aquilo e vendo um prato por 100, vou ficar rico. Uma mina de dinheiro aí. Uma mina de dinheiro. Só que não, né? Só que não. Cara, os erros eles estão em diversos locais dentro do restaurante. Quanto que eu preciso ter de estoque? Quanto que custam os meus pratos? Qual é a ficha técnica para eu ter um padrão? Para eu saber quanto que custa, para eu saber por quanto que eu tenho que vender. Sim. Quantas pessoas eu preciso para trabalhar? Qual é a quantidade de garçom por assento que eu preciso ter? Um erro muito constante. Eu pego a área do salão e eu faço lindo. E aí eu pego para minha cozinha e compro os equipamentos mais baratos. E aí o que acontece? Eu encho meu restaurante na frente e a minha cozinha não tem produtividade, não tem qualidade na produtividade. E não consegue dar vazão. E não consegue dar vazão. Então, para se ter ideia, né, eu preciso, para construir um restaurante, eu preciso ter um arquiteto que conheça de restaurante, porque arquiteto que constrói casa não conhece restaurante. Eu estou fazendo um trabalho agora que o arquiteto botou pia de ardósia dentro da cozinha. Só pode trabalhar com inox. Aí ele não coloca um aparador no salão. E aí o garçom ele tem que cruzar o salão inteiro para pegar um talher que caiu no chão do lado de lá. O arquiteto ele coloca
uma mesa próximo à saída do bar. E aí os garçons ficam sem contato correto com a parte do bar para poder levar as bebidas. E é um risco para o cliente, porque o garçom está o tempo inteiro passando com bandeja cheia ao lado de onde está. Então, tem uma série de questões na parte de arquitetura. Aí eu vou para a parte de segurança alimentar, que é esse exemplo que eu dei agora, que o empreendedor ou o arquiteto não se atenta para isso. Eu tenho uma série de questões. Por exemplo, pelo lugar que a comida entra, o lixo não pode sair, o produto tem que ser uma linha contínua. Então, se ele entra por uma porta, ele não pode voltar por ela. Eu tenho que ter equipamentos robustos para poder manter a refrigeração, porque quantos lugares eu entro que a geladeira que tem lá o pessoal trabalhar é aquela a Prosdóximo, a branquinha, né? cara, não mantém a temperatura, né? Então, a pessoa de segurança alimentar, né, a nutricionista, vai dizer onde vão estar as lixeiras, onde é que tem, por exemplo, tem uma pia de asepsia de mão que tem que estar na entrada da cozinha, ela não pode estar do outro lado, porque todo mundo que entra tem a obrigatoriedade de lavar a mão. Aí eu vou para o processo de compras sem eu falar com a minha nutricionista. Aí eu compro um monte de placa vermelha de corte de carne, porque eu acho que aquilo ali ficou mais bonito para combinar com a minha cozinha. E eu tenho que ter a vermelha para carne, a verde para hortifruti, a azul para frango, ou eu posso ter a branca para todos. Então tem uma série de questões que precisa ter essa linha de raciocínio. E aí eu chego no kitchen design. O kitchen design é o cara que desenha a cozinha para ter os equipamentos corretos e o tamanho de cubagem que você precisa ter. Cubagem é o espaço dentro de geladeira e dentro do estoque, frente ao que eu tenho de abastecimento e a minha possibilidade de venda. Por exemplo, eu cheguei em outro local, hoje, que isso é um processo do kitchen designer, que eu olhei e aí o pessoal tinha colocado uma lâmpada sem nenhuma proteção dentro da coifa. Cara, primeiro, a gente está falando com gordura. A gordura vai evaporar, vai subir. Vai impregnar na lâmpada. Vai impregnar na lâmpada. A gordura, ela pega fogo muito fácil. Sim. Eu dou um curto naquela lâmpada, eu torro tudo para cima. Né? Aquela lâmpada quebra e eu não vejo, cai num prato de comida. Então, a lâmpada para dentro de uma coifa ela tem que estar fechada para que, primeiro, que eu não tenha entrada de gordura e, segundo, que se essa lâmpada quebrar, ela não vai cair dentro da comida. E, por último, e não menos importante, acho que até o mais relevante, é o processo de consultoria que eu executo, que eu vou olhar o trabalho do nutricionista, eu vou olhar o trabalho do arquiteto, eu vou olhar o trabalho do kitchen design. Além disso, eu vou construir os números do negócio, o plano de negócio, quanto que vai gastar, qual é o ticket médio, quanto que eu tenho que ter de rotatividade dentro do empreendimento com o número de clientes, número de garçons. Então, é um conjunto de profissionais para você nascer com um restaurante com mínimo risco, precisa desse nicho de profissionais para te trazer um negócio bacana. Então, eu olho que os maiores erros é eu ir por conta própria achando que eu vou dar conta de uma coisa que eu nunca fiz e o que eu não conheço. O legal é que, assim, que você explanou bem sobre a questão dos erros encontrados e em nenhum momento você citou a questão de construção de cardápio. Até agora falamos só de estrutura, de como fazer o desenho da cozinha. Sim. Porque entendo que isso é uma parte anterior, não dizendo que a construção do cardápio não é importante, é totalmente importante. Mas a base que vai conseguir dar vazão para esse cardápio, entendo eu que é a mesma importância do que aquilo que eu vou entregar. Porque se eu não tenho a estrutura, eu não tenho entrega daquilo que eu estou vendendo. O cardápio, eu não falei nada de cardápio, porque o cardápio normalmente a primeira coisa que o empreendedor ele pensa. Então, ele já sabe o que ele quer fazer. Sim. E aí, disso, sai toda essa estrutura que eu comentei com você. Para dar o suporte para entregar aquilo que ele quer. Né? Então, eu não comentei no cardápio, porque o cardápio o empreendedor já tem na cabeça. Eu quero ter uma hamburgueria. Legal. Eu quero ter esse hambúrguer, aquele hambúrguer. Aí ele não pensa na chapa. Aí ele compra uma chapa fininha. Bota 3 hambúrguer a temperatura. Despenca, aí, ao invés de fritar o hambúrguer, ele cozinha. Não fica legal. E aí ele não dá velocidade no processo. E aí, cara, acaba com isso. Aí ele compra 2 fritadeiras de balcão. Aí ele pede lá, batata frita. Cara, quando ele bota 2 cestas ali, a temperatura... Despenca.
Aí a batata frita fica encharcada, demora. Sim. Então eu não. É claro que o cardápio nasce junto do conceito do negócio, mas todas as coisas na sequência, e isso o empreendedor ele pensa que, pô, eu quero ter um restaurante disso, um restaurante daquilo, eu quero fazer risoto, eu quero fazer uma carne. Legal. Vamos botar isso tudo no papel e aí a gente constrói toda a estrutura do seu negócio para que isso aqui que você imaginou no início vai dar funcione. certo. Então, eu fiz esse comentário porque eu entendo, assim, não trabalho nessa parte de gastronomia e tal, mas eu entendo que é o erro mais recorrente. Se dá muita ênfase ao cardápio e não na estrutura que vai dar vazão a esse cardápio. Então, eu achei interessante essa sua colocação, porque o meu cardápio é muito bom, mas se eu não tem estrutura para dar vazão, não tem sentido eu ter um cardápio tão bom que eu não vou conseguir entregar aquilo que eu estou te oferecendo. Lá no começo da nossa conversa, Flávio, você falou de uma sigla e eu queria retornar um pouquinho nela. Retornar não, né? Aprofundar nela, que é o CMV. Que isso a gente já teve outras palestras, eu acompanhei palestras suas, eu já entendi como é que ele funciona, mas eu queria que você explicasse para quem nos assiste o que seria o CMV e qual que é a importância dele dentro do restaurante. CMV, custo de mercadoria vendida. Ou seja, é tudo que eu compro, preparo e vendo. E aí muitos empreendedores cometem o erro de colocar, por exemplo, comida de funcionário. Comida de funcionário não vendo. E comida de funcionário não é para estar dentro do CMV. CMV é custo de mercadoria vendida. Uhum. E a comida de funcionário ela vai entrar no CMO, custo de mão de obra. E aí muitos empreendedores querem ter 30% de custo, só que parte daquela despesa está na mão de obra e não na mercadoria vendida. Então isso precisa ser separado dentro do negócio. E aí o CMV ele é um mundo de coisas dentro da gastronomia. Por quê? O CMV ele nasce na minha ficha técnica. Eu tenho que fazer a minha ficha técnica certinho, olhando o fator de correção. Uhum. Por exemplo, eu compro uma carne de R$50. Fui limpar a carne, me sobrou 45. Ou seja, eu tive uma perda de 10%. Então, o meu preço aqui não é mais esse que eu paguei. Eu tenho que corrigir ele aqui na frente para quando eu for fazer a minha porção de 200 gramas, ela está com o preço corrigido. Porque se eu botar o preço da nota fiscal, cara, o preço eu estou precificando errado. Fica defasado, o preço né? Fica defasado. Né? Então, eu preciso construir o meu CMV através da minha ficha técnica. E a gente trabalha hoje com 3, para ver como a gente aprofunda. Primeiro é a minha ficha de porcionamento, onde eu faço toda a verificação das proteínas. A proteína entrou, beleza, peso. Entrego para a pessoa que vai trabalhar, ela vai, limpa, porciona, e aí eu lanço na minha planilha a porção de 100 gramas, a porção de quantas porções de 100, de 200, de 500. E aí eu consigo identificar... peso todas elas depois, aí eu consigo identificar quanto que eu perdi e quanto que vai custar as minhas porções. Dali eu vou para a minha ficha técnica de produção. A minha ficha técnica de produção são os itens que eu trabalho na cozinha. O meu arroz de risoto, o meu arroz branco, o meu arroz birubiru, o meu mix de folhas, o molho bechamel, o molho demi-glace, o vinagrete, a farofa, o purê de batata. Então, eu tenho que fazer uma ficha de cada item desse para eu entender qual é o peso, qual é o valor do quilo desse produto depois dele pronto. Então, eu posso fazer uma receita com 15 quilos de arroz. Que aí no final eu tenho que descobrir quanto custa 1 quilo. Sim. Ou eu posso fazer 400 gramas de massa e aí no final eu tenho que saber quanto custa o quilo daquela minha massa cozida. É um erro eu colocar o preço da minha massa crua. Por quê? Porque a massa ela absorve água, então ela hidrata. Ela pesa mais. Ela pesa mais. A mesma coisa o arroz. Normalmente se eu fizer 5 quilos de arroz, depois dele pronto ele vai estar com 12. Então, eu tenho que fazer essas contas para depois eu ir para a minha ficha técnica de prato, onde eu vou unir a ficha de porcionamento da carne, vou botar lá quanto custa ela, 100 gramas de arroz, 100 gramas do mix de folha, 80 gramas do molho, junto aquilo ali tudo, tenho o meu preço final daquele prato e aí eu precifico dentro do que eu tenho para eu ter o CMV que eu quero. Eu vou trabalhar com 28%, eu vou trabalhar com 30%, com 40%, e aí esse percentual do CMV vai depender muito do tipo de negócio que eu tenho. Por exemplo, um negócio que eu
entrego muita experiência, eu preciso ter muita gente trabalhando, certo? Então, se eu tenho muita gente trabalhando, eu tenho muita experiência. Se eu tenho muita experiência, eu tenho que cobrar mais por isso. Sim. O meu CMV diminui. Se eu tenho ali um local com pouca experiência, uma quantidade de garçom pequena, o cliente não é aquele negócio que eu respirei, alguém está em cima, né? Leva mais tempo para o serviço e tal. Então, o que acontece? Eu tenho menos gente trabalhando, cobro menos por isso, e aí o meu CMV ele é mais alto. Sim. Então, isso daí eu preciso encontrar todos esses equilíbrios para precificar o meu prato. E, por último, vem a seguinte situação. Eu posso querer vender um prato por um determinado preço, mas quem rege o meu preço final é o mercado. Sim. Então, o CMV ele está em todos... Por isso que eu falei que ele é um mundo de coisas. Porque ele tem a ficha técnica de porcionamento, a ficha técnica de produção, a ficha técnica de prato. O custo do prato vendido no à la carte no restaurante é um. O custo do prato vendido no meu delivery é outro. Além disso tudo, eu ainda tenho o mercado que vai dizer se eu posso ou não vender naquele preço. Sim. Então, interessante, Flávio, que assim, você falou muito da proteína. Então, eu entendo que é um ponto muito importante que os restaurantes têm que estar atentos a esse item. E por que justamente ele merece essa atenção tão especial, assim, as proteínas dentro de um restaurante? Lucas, quando eu digo que a gente vai começar, quando a gente começa a controlar alface, tomate, é porque o negócio já está todo bem controlado. A primeira coisa que a gente precisa controlar são os itens que a gente chama da nossa curva ABC. O que é a curva ABC? Quando a gente fala de curva ABC, a gente olha muito para Pareto, que é aquele negócio 80-20. 80-20, né? Então, 20% dos meus produtos representam praticamente 80% do que eu gasto. E dentro desses 20%, as minhas proteínas todas estão ali. Então, eu preciso fazer o controle exato. Vou te dar um exemplo. Tinha um cliente daqui de Franca, a gente conta o milagre, mas a gente não pode contar o santo, né? Que ele comprava 40 quilos de filé mignon toda semana. Começamos a apertar, começamos a controlar, fomos olhar as porções, o tamanho das porções. E aí, por milagre, a gente passou a vender a mesma quantidade de prato e agora comprar 22 quilos. 18 quilos a menos, né? Não, 18. É 18 a menos, né? 18 a menos. É muita coisa. E aí, mas Flávio, onde é que estava indo? Numa porção maior, numa limpeza que não era tão bem feita, num consumo interno inapropriado. E isso são aonde esses produtos podem ir. Um outro local, por exemplo, a gente estava fazendo o controle de proteínas e olhando para todos esses pontos que eu falei, a gente tinha que ter 28% de custo, o prato estava precificado para ter 28% de custo frente à ficha técnica, o peixe tinha que ter 200 gramas, quando a gente foi na ponta olhar, o chefe está botando 350. Ou seja, ele está botando 150 gramas a mais de carne. Pô, Flávio, mas 150 gramas faz diferença? Vende 1000 pratos desses para ver se você não vai ter diferença. Era uma coisa que eu ia te falar agora. Eu lembro de uma vez que você trouxe numa das reuniões que a gente participou, você trouxe o exemplo de um hotel. Café da manhã, da fatia de presunto, você fez uma conta. Sim. Que 10 gramas por fatia no final do ano, eu não me recordo a quantidade, mas era uma quantidade considerável de quilos no final. Sim. Então, cada grama realmente importa, ela faz toda a diferença. Sim. Tanto é que na ficha técnica de porcionamento, ele tem uma área onde você visualiza a margem de erro, que pode ser 5% para cima, 5% para baixo. Então, se eu tenho que ter 200 gramas, aquela porção ela pode ficar até 110 ou até 190. Por quê? Porque se eu tiver muito mais do que isso, eu estou entregando mais para o cliente. Legal, só que eu não estou precificando naquilo. Então, eu vou achar que eu estou recebendo um dinheiro que não vai estar. Exatamente. Que ele vai ser consumido por esse excesso. Ou, se eu estou entregando a menos, se eu falo que tem 200 gramas e eu estou entregando ele com muito menos, eu estou prejudicando a experiência do meu cliente. Exatamente. Aquele preço que ele achou que estava pagando de 200, ele vai estar pagando menos. E uma coisa importante, e aí para toda a nossa audiência, vou olhar para a câmera, todo local e todo cardápio que tiver uma proteína que ela ainda não passou por cocção e ela está ali escrita que ela tem 200 gramas, é crua, não é cozida, ou frita, ou grelhada.
E por que isso? Porque se eu botar que tem 200 gramas e você for pedir um bife mal passado e alguém for pedir um bife bem passado, o bife bem passado vai vir pelo menos com 20% a menos do que o seu. Porque perde mais líquido, né? Sim. Então, quando a gente olhar, normalmente isso acontece em steakhouse, né? O produto está ali 200 gramas, é 200 gramas dele cru, não dele cozido. É que fica mais fácil o controle também, né? Sim, sim. Pessoal, o Flávio falou muita coisa de CMV, cálculos e taxa de porcionamento e fatores de correção. Não se preocupem com isso. É só contratar o Flávio, que ele faz tudo isso para você. Então, a sua preocupação é contratar o serviço dele. Toda essa análise ele faz no seu restaurante, tá? Então, é muita coisa para você se preocupar? Sim. Então, terceiriza essa parte que eu tenho certeza que ele vai fazer da melhor maneira possível. E agora, Flávio, assim, é um tema que a gente vai entrar que ele é impossível a gente não tocar nesse assunto, que é a reforma tributária. E como que isso afeta o setor de gastronomia, o funcionamento dos restaurantes? Como que isso afeta esse pessoal? Eu estou participando de alguns eventos e vendo alguns podcasts. E o que eu identifiquei está tudo combinado e não tem nada resolvido. Esse é o primeiro ponto. Isso mesmo. Mas uma das coisas que está identificado é quem não tiver um negócio na ponta do lápis, com um DRE bem afiado, com os pratos bem precificados, o risco de trupicar no mês seguinte vai ser grande. Por quê? Porque a gente vai ter uma mudança muito grande no processo de compras. Não vai ser mais no processo só de venda. Exatamente. Porque antes eu comprava do fornecedor sem nota, porque ele fazia mais barato, e agora os fornecedores, e eu vou ter que entender a minha escala, né, meus fornecedores, para entender se todos eles estão tributando corretamente para eu, na ponta, receber os meus créditos. Uma coisa importante, essa não é a minha especialidade, isso aí está na mão dos contadores. Eu estou trazendo o que foi a minha interpretação para o mercado, porque e hoje o que eu faço? Flávio, vamos se aprofundar. Eu falei, cara, aprofundar? Vamos conversar com o contador? Porque Sim. Ele é o cara que tem que saber disso na vírgula. Não vou ser eu. Eu conheço os pedaços e onde isso vai impactar no negócio. Por isso que eu estou falando, precisamos precificar direito, precisamos comprar melhor. Então, a gente precisa ter fornecedores que vão nos vender com nota fiscal para que a gente tenha crédito disso. Se a gente não tiver, se esse fornecedor não tiver comprando legal, você não vai ter crédito lá no final. Então, tudo isso vai precisar ser examinado e verificado para que eu tenha um negócio bacana. Para você ter ideia, quem vai vender por fornecedor final, o que a gente chama de B2C, né, que é o fornecedor para pessoa física, essa pessoa física, em muitos mercados, não teria crédito. Ou seja, eu vou comprar de você e eu não vou conseguir me creditar. Antes, a gente estava... E quem vai vender para pessoa jurídica... E aí, o que é isso, cara? Tem muito vendedor que vai lá, que pede a nota fiscal, para ele, pelo menos, apresentar a empresa. Ele teria um crédito dessa compra. Isso não vai mais acontecer. Então, antes a gente achou que teria que ter 2 CNPJs para alguns negócios. Esse assunto não vai mais rolar. Eu posso continuar com um único CNPJ só. Então, todas essas questões, substituição tributária, cara, que você compra com um cara lá de Florianópolis vinho. Aí o que o cara fez? Lá, os meus impostos são menores. Aí ele compra por lá e te vende, e aí você está aqui em Franca. Você vai pagar uma substituição tributária muito maior para o produto chegar aqui. Cara, tem local que a substituição tributária dá 20%, dá 25%. Por exemplo, Bahia, cara, é uma loucura. É altíssimo. É altíssimo. E aí você compra um negócio ali por um preço, quando ele chega para você, cara, ele subiu demais. Então, a reforma tributária ela veio para facilitar todo esse processo. E uma questão, antes, a gente trabalhava de 1 a 30, o contador lá para o dia 10 emitia a DAS para a gente pagar os impostos. Vai chegar no momento que a hora que você, como cliente, pagar, a administradora de cartão de crédito vai separar a parte dela, vai separar a parte do fisco e você vai receber na sua conta, já descontando o fisco e a parte do cartão de crédito. Hoje a gente recebe só descontando a parte do cartão de crédito. Mas muito em breve a gente vai estar recebendo só
a parte que nos cabe, porque o fisco vai ficar lá. Então, a gente precisa colocar os códigos corretos em todos os produtos, porque, por exemplo, Coca-Cola vai ser uma bebida com uma tributação do pecado que eles estão falando. Coca-Cola, cerveja, cigarro, vai ter um valor tributário, né, uma alíquota tributária maior, né? Muito maior. Se eu vender uma Coca-Cola e não tiver, a Receita consegue descobrir. Se eu vender essa Coca-Cola com um índice errado, eu perco todo o crédito que eu teria nos outros produtos. A gente não está falando de venda, está falando de cadastro, né? Sim. O cadastro correto, né? O cadastro no sistema, hoje o pessoal compra o sistema, o que faz? Só quer o front, larga o back para lá e tá tudo certo. As notas fiscais, no máximo, eu lanço ali na mão. Cara, a gente hoje tem tecnologia para baixar essa nota. Sim. Só que aí, como a gente falou daquela hora, a gastronomia nasce do quê? Do amor do prato que eu sei fazer. Que raio de sistema, que nada, isso aí não serve para nada. Vai ter que fazer, cara. Vai ter que fazer para o negócio poder rodar direitinho. E ser sustentável, senão não vai se manter. Senão não vai se manter. E aí, o que pode acontecer, cara? Produtos que você ia ter crédito, se você não tem os produtos cadastrados corretos, você não vai ter crédito de nada. E aí tu vai pagar a alíquota cheia de tudo. Então, isso precisa acontecer. O cadastro no sistema precisa ser feito correto, com o auxílio do contador. Para você ter ideia, uma garrafa de cachaça vai ter uma alíquota, uma cachaça em dose vai ter outra e uma caipirosca vai ter outra. Só para facilitar o trabalho, né? Exato. Só para facilitar. Interessante desse bate-papo nosso aqui, Flávio, que quando a gente iniciou essa conversa, quem está nos assistindo pode ter pensado, vamos falar do salão do restaurante, de formas de atender. Claro, isso faz parte também do trabalho do Flávio. Também faço. Isso também faz parte do trabalho dele. Mas o interessante é que a gente está falando dos bastidores. De como eu fazer um cadastro correto de produto, como eu precificar correto o meu prato. Porque a gente sabe que lá na ponta, quando já chega para o cliente, tudo isso já tem que estar organizado. Porque senão vou ter só trabalho e não vou ter o lucro. Né? Então, reforço mais uma vez, não se preocupem com isso. Contratem a consultoria do Flávio, que ele deixa tudo isso organizado para vocês. E para reforçar tudo isso que a gente falou, aqui em Franca eu tive o prazer de conhecer a cozinha que o Flávio me mostrou desse restaurante, lá do Págio. Então, o que ele falou no começo lá? Que tem que ter uma estrutura muito bem feita, muito bem elaborada. E, de fato, eu fui na cozinha e, de fato, é da forma que ele disse. Então, é um salão muito bonito do Págio. Quem é aqui de Franca já foi no restaurante pode confirmar isso. Mas a estrutura da cozinha ela é muito, muito boa. E isso une aquilo que o Flávio trouxe para nós. Tanto a parte estrutural da parte do pesado, que é a cozinha ser muito bem feita, quanto o salão. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência do Págio, como que foi a parte da consultoria e os resultados que vocês conseguiram atingir. Bom, vamos lá. O Págio foi um projeto muito legal e ele nasceu de uma forma sem querer. Porque eu comecei a frequentar as quadras lá de beach tênis. Págio, para quem não sabe, passou do Galo Branco, subiu para o shopping do outro lado. Porque a gente fala do Págio, mas não fala do Lounge Beach, ou então você pode falar dos dois, a pessoa não sei quem é, mas você fala do Bife, o pessoal sabe quem é. Do Bife sabe quem é. Diego Bife. Diego Bife, é lá. E aí o Diego, vou montar um restaurante. Eu estava lá esperando para jogar, o Diego, não, vou montar um restaurante aqui e tal, mas eu não sei como fazer direito. Eu falei, cara, eu faço. Aí nós começamos a conversar, né? Levou uns 4, 5 meses para a gente fechar o trabalho, e aí a gente fechou, e aí começamos a pensar no negócio. Aí o Diego, cara, eu quero montar um restaurante tal, assim. Eu falei, legal, vamos fazer. Não, eu quero botar 200 pessoas. Eu falei, Diego, 200 pessoas vai ser muito. Vamos botar... Não, 200, porque... Diego, vamos montar com 120, porque 120 vai estar sempre cheio. 200 vai estar... Para estar cheio, vai ter que ter muita gente. A gente não vai ter um local confortável. Para a gente ter 200 lugares, a gente vai ter que ter quase 20%, 30% a mais de colaborador, quase 30%, 40% a mais de estoque, vai ter que investir mais em mesa, em cadeira, em prato, em talher. Aí, vamos montar com 120 então. Aí você tira do amor e traz para a realidade. Sim, né? Exatamente. Né? Não, eu quero ter isso. Eu falei, legal. Então, vamos montar o negócio pensando em todos esses pontos que você quer ter. O bar ia ficar num canto escondido. Vamos trazer ele para o meio.
O bar do Págio ele é central, ele está bem na frente. E é um bar bonito, bem decorado. Sim. Montamos os drinks, montamos as caipirinhas diferentes, montamos todo o cardápio de vinho. Né? Eu tenho uma especialização em vinho. E aí nós fomos para a área mais sensível, a cozinha e a parte de estocagem. A gente fez um investimento que ela representou 35% do investimento do restaurante foi na cozinha. Nós compramos um forno combinado, nós compramos uma charbroiler, que é como se fosse aquela onde a carne vem marcadinha, sabe? Sei. E o forno combinado que tem lá é sensacional. Forno combinado, chapa, fritadeira, tudo isso com uma robustez grande. Por quê? Porque quando a gente monta uma cozinha sem essa robustez, a gente não consegue entregar o prato em 25 minutos, 20 minutos. O Págio tem uma média de 13. É que é bem abaixo do que é o praticado, né? Sim. Por quê? Porque tudo na cozinha funciona com velocidade, com potência, com qualidade. Então, a gente conseguiu montar uma estrutura no Págio de cozinha e o Diego foi muito... que muitos empresários não têm, mas o Diego foi muito inteligente nisso. Falou assim, cara, acho que eu vou ouvir o que esse cara tá falando. E ele, cara, investiu ali uma grana muito forte, que é aquele negócio, cara, pô, por que eu não posso investir isso numa cadeira melhor? Pô, o forno custa um carro. Rapaz, a chapa e o charbroil dá 2 motos, pelo amor de Deus. E aí hoje a gente tem um negócio que está completando 1 ano, que está terminando de pagar os investimentos que foram feitos, os empréstimos, e agora o Diego está conseguindo receber e entender do negócio como um todo, para que ele consiga ter uma lucratividade, ter um bom desempenho. O Diego fez num processo muito legal de sócio investidor, então ele abriu cotas para investimento. E aí tudo que a gente construiu com ele desde o início, plano de negócio... uma coisa legal. Por exemplo, o salão. Quantas pessoas a gente coloca por garçom? A gente ia ter que trabalhar com 25 assentos para a gente ter uma qualidade. O tablet na mesa, Sim, ele legal. é bom ou ele é ruim? Cara, ele é ótimo para algumas coisas. Para outras, ele pode te trazer dificuldade. Então, tudo que a gente trabalha, por um lado, ele vai bem, ele te ajuda, mas ele vai ter uma outra dificuldade. Muitas das vezes, os garçons ficam esperando a pessoa pedir no tablet para ele ir lá oferecer. Então, o tablet ele é um auxiliar do garçom. Mas o que acontece? Você sai de 25 assentos por garçom e passa para 40. Então, você consegue reduzir a sua mão de obra para fazer um trabalho legal. Isso aconteceu no Págio. Então, a sustentabilidade do negócio está sendo muito legal ao longo do tempo. E aí, o Diego me chamou novamente. A gente terminou o trabalho, aí ele me chamou novamente. Agora, a gente está fazendo mentoria para desenvolvimento da liderança que ele tem lá. Legal. Então, tanto a confiança que teve. E o mais legal é que várias pessoas a qual eu estava em rodas de conversa, falando de gastronomia, sem dizer sem citar que eu tinha feito a cozinha do Págio, mencionaram, rapaz, eu estive lá no Págio, o Diego me mostrou a cozinha, ele gosta mais da cozinha do que do salão, mas a cozinha de lá, cara, não tem restaurante em Franca. Pode ter em franquia, mas em restaurante eu não vi uma cozinha tão bem montada como aquela. E de fato eu corroboro isso porque eu vi a cozinha. Então, de fato, realmente o que você está trazendo é sensacional. Estrutura, equipamento tudo novo. Então, isso realmente dá vazão ao pedido, ou seja, de 25 minutos, que a média eu consigo entregar com 13, né? Sim. Então, isso faz toda a diferença, até na experiência do cliente. Flávio, assim, de tudo que você trouxe para nós hoje, nós entendemos que, além de o restaurante ter um bom cozinheiro, hoje é necessário que ele tenha um bom gestor, que ele tenha um bom plano de negócio, que ele tenha uma clareza em tudo aquilo que ele está fazendo. Quando a gente fala de gestor, todo o serviço que você faz, também com essa reforma tributária, tem um contador para dar o direcionamento de forma correta. E hoje, para esses empresários que querem abrir um restaurante, que já tem o seu restaurante, qual o conselho que você dá para esse pessoal hoje? Implementem a gestão no negócio de vocês. Criem metas de faturamento. Criem metas de taxa de ocupação, de ticket médio, de custo. É muito difícil um negócio ter sucesso
se a gente não mensura ele. Exatamente. Sem mensurar, a gente vai ficar no mais ou menos. E quando a gente trabalha no mais ou menos na gastronomia, isso é uma coisa que eu digo sempre, o dono de negócio da gastronomia, ele amanhece rico e dorme pobre, e tem vezes que ele dorme pobre e amanhece e ele acorda pobre e vai dormir rico, porque é um negócio que tem um volume muito grande de entrada e saída de recurso todo dia. E se eu não tenho um controle exato, eu só vou descobrir que eu estou com prejuízo depois de 3 meses. Pessoal, nós tínhamos muito mais assunto para falar. Nós falamos só da parte estrutural, da parte de planejamento. Temos muita coisa para falar sobre salão, sobre atendimento ainda, que eu sei que o Flávio tem muita experiência para trazer isso para nós. Mas, infelizmente, o nosso tempo hoje já acabou. Né? Então, eu queria agradecer ao Flávio por estar aqui e trazer todas essas informações para nós. Você, empresário, que tem um restaurante, que tem um sonho de abrir um restaurante ou já possui e quer dar um próximo passo, quer evoluir a sua operação, chama o Flávio, que ele tem certeza que ele vai conseguir te orientar e trazer toda a clareza que você precisa para esse momento. Flávio, muito obrigado pela participação. Lucas, obrigado. Foi um prazer enorme. É uma das minhas, e você já ouviu isso de mim, né? Uma das minhas funções que eu atribuí para a Franca é desenvolver o mercado e para que a gente tenha justamente negócios saudáveis, lucrativos e de longo tempo. Passa para a gente o seu Instagram. Guersola Consultoria ou Guersola Flávio e o meu WhatsApp 11 96404 6979. Flávio, novamente, muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Redcast. Até a próxima. Tchau, tchau.